É isso aí, rapaziada. Tô aqui de volta, continuando com a nossa aulinha. Segundo bloco, na questão de número 4. Então vamos lá, ó. Essa questão fala da regra Tempus Regit Actum, dizendo que ela explica que fenômeno. Pessoal, como eu falei no artigo 3º do Código Penal, deixa eu te mostrar aqui o artigo 3º. Esse aqui é o nosso Código Penal, tá? Tá todo em PDF para poder rabiscar. E aí, o artigo 3º, ele trata justamente da lei excepcional ou temporária, que está aqui, ó. Lei excepcional ou temporária. Ele diz assim: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, primeira coisa que você tem que saber aqui é o que é uma lei excepcional ou temporária, tá? O que representa uma lei excepcional ou temporária. Voltando para a nossa questão, você vê o esqueminha que a gente vai montar agora sobre a lei excepcional ou temporária. É aquela lei que tem o início de sua vigência e o fim de sua vigência em datas já pré-sabidas ou vinculadas a fatos, tá? Por exemplo, a lei excepcional é aquela lei vinculada a um determinado fato, a um determinado acontecimento. Exemplo, o Brasil entrou em guerra. E aí foi publicada uma lei que entrou em vigência para valer durante o período da guerra. Acabada a guerra, a lei ela é revogada automaticamente, tá? A lei excepcional ou temporária, e no caso que eu estou falando da excepcional, ela é uma exceção ao princípio da continuidade. Ela não precisa de uma outra lei a revogando para perder a vigência. E a temporária também é uma lei com data certa para perder a sua vigência. Uma lei que vai valer durante 2 anos. Ponto. Ao final dos 2 anos, ocorre o fim da vigência da lei e não precisa de uma nova lei a revogando, tá? E aí o que acontece? Imagina que a lei excepcional da guerra do Brasil, ela começou a valer, tipificando que durante o período de guerra, quem praticasse o fato X estaria cometendo um crime. E aí, determinado fulano foi e praticou esse fato X durante a vigência da lei excepcional. Mas a guerra acabou e o fato ainda não foi julgado. O julgamento desse fato vai ocorrer somente depois da guerra terminar. E aí o que acontece? O juiz, no julgamento desse fato, ele deve observar a lei que estava valendo no momento em que o fato X foi praticado. Ou seja, a lei excepcional, e o mesmo acontece com a lei temporária, elas continuam regulando os fatos que ocorreram durante a sua vigência, mesmo após essa vigência já ter terminado. E a isso nós damos o nome de ultratividade. Por ultratividade, nós devemos entender o fenômeno em que uma lei perde a vigência, mas continua regulando os fatos que ocorreram enquanto a vigência existia. Conclusão: se o juiz tem que utilizar a lei que estava vigente na época do fato, é porque aí sim observa-se o brocado tempus regit actum. Tá ok? É isso que nós temos aqui no conceito do artigo 3º do nosso Código Penal.
E aí você pergunta, de Claire, entendi. Então você está me dizendo que o conceito tempus regit actum, que está aqui, ele explica o fenômeno da ultratividade? Exatamente. Por isso que o gabarito é a letra B de bola. Legal, gente? Bacana? Questão interessante aí, não é tão recente, mas eu achei ela bem interessante, por isso que eu coloquei aqui na nossa lista. Tá? 5. Rosa Margarida, apaixonada por Carlo Flores, imaginando que se os dois convivessem por alguns dias, ele poderia se apaixonar, resolveu sequestrá-lo. Sendo assim, o privou de sua liberdade e o levou para sua casa. Enquanto Carlos era mantido em cativeiro por Rosa, uma nova lei entrou em vigor, agravando a pena do crime de sequestro. Olha só então, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Teve uma lei aqui, que eu vou chamar de Lei 1, tipificando o crime de sequestro, dizendo, por exemplo, que a pena era de 10 anos. Tem uma margem, eu estou só dando exemplo, tá, gente? E aí começou aqui o crime de sequestro praticado por Rosa Margarida. Teve início ao sequestro no dia em que ela levou Carlos Flores para sua casa. E aí, durante o sequestro, veio uma nova lei, que é uma Lei 2, dizendo que a pena agora ela foi agravada. Ou seja, imagine que a pena passou para 15 anos. Tá? Esta lei entrou em vigor enquanto Carlos era mantido em cativeiro. E por fim, obviamente que isso aí deve ter tido um final, Carlos deve ter sido solto, alguma coisa aconteceu. Ou seja, nós tivemos aqui o que a gente chama de um crime permanente. De Claire, o que é esse crime permanente? O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto Carlos Flores está sendo mantido em cativeiro, o crime aí de sequestro está sendo consumado. Tá? Então a consumação ela se prolonga no tempo. E aí você pensa, entendi, de Claire. Agora, qual lei que eu devo aplicar nesse caso? A Lei 1, que é a lei que estava valendo antes, ou a Lei 2, que passou a valer durante, mas antes de terminar o crime? Porque olha só, veja que para esse período aqui, ó, do crime, estava valendo a Lei 1. E para esse outro período do crime aqui, estava valendo a Lei 2. E aí, você sendo juiz desse caso, qual lei que você utilizaria? A resposta para isso não está no Código Penal. A resposta para esse caso está na súmula de número 711 do nosso glorioso STF. Então, vamos a essa súmula. Ela está aqui, ó, dizendo: a lei penal mais grave, marca isso, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a vigência dessa lei ela começa antes de terminar a continuidade ou a permanência do crime. Tá? Conclusão. No nosso caso aqui, da questão número 5,
Veja que o início da vigência da Lei 2, que é a lei mais grave, ela começa antes de cessar, de terminar a permanência do crime. Por isso que, obedecendo à súmula 711 do STF, deve ser utilizada a pena mais grave para o caso em questão. Tá ok, gente? Tranquilo? Qual vai ser a lei utilizada, então? A lei de número 2. A lei de número 2. Vamos lá, ó. Vamos ver. Ó. Sobre a possibilidade de aplicação da nova lei mais severa ao caso exposto, assinale a alternativa correta. Então vamos ver aqui a alternativa que está correta. Qual que está em consonância com a súmula 711 do STF? Letra A. Ela diz que a pena mais grave, ou seja, a lei nova, né, a aplicação da nova lei, ela não se aplica tendo em vista a irretroatividade da lei penal mais severa. Não. Nesse caso, a lei entrou em vigência antes de terminar o crime, então ela pode ser aplicada sim, e o STF diz que tem que ser a mais grave. Então, a letra A está errada. Letra B. É aplicável, pois entrou em vigor antes de cessar a permanência. Aqui é o nosso gabarito. Letra C. Não se aplica tendo em vista o princípio da prevalência do interesse do réu. Também tudo errado aqui na letra C. Letra D. É aplicável, pois se trata de crime material. E nesses casos deve ser aplicada a teoria da ubiquidade. Nossa, viajou aqui. Muito criativo esse examinador, hein? E letra E. Não se aplica, pois de acordo com a teoria da atividade, a lei a ser aplicada deve ser aquela em vigor no momento do crime. Gente, daqui a pouco você vai ver o que é a teoria da atividade e vai ver também o que é a teoria da ubiquidade. Vamos estudar isso já já, tá ok? Já já a gente estuda isso. Continuando, meia dúzia. No que diz respeito ao lugar do crime, o Código Penal adotou que teoria? E é aqui que entra os conceitos de teoria da atividade, teoria da ubiquidade. Olha só, no nosso Código Penal, em especial aqui, ó, nos artigos 4º e artigo 6º, que a gente vai ver já já, tá ele aqui, ó, artigo 6º. Nesses dois artigos, nós temos conceitos muito cobrados em prova a respeito do tempo do crime e do local do crime. Imagine que um jovem com 17 anos, 11 meses e 20 dias de idade atire em uma determinada vítima, tá? E aí, essa vítima só falece 30 dias depois. Então, a conduta foi praticada quando o sujeito tinha 17 anos, 11 meses e 20 dias de idade. Mas o resultado, ele aconteceu quando o sujeito, né, quando a vítima, ou melhor, o resultado aconteceu quando o atirador tinha 18 anos, nenhum mês completado ainda, né? E 20 dias de idade. Ou seja, entre a conduta e o resultado, passou aí um mês. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Esse sujeito que atirou quando ele tinha ainda 17 anos, mas que o resultado aconteceu quando ele já tinha 18, ele é considerado imputável? Ou seja, nós sabemos que a maioridade penal ela ocorre a partir dos 18 anos de idade. A partir dali, o sujeito pode ser responsabilizado penalmente por crimes, né? Mas, nesse caso, ele ainda não tinha completado 18 anos quando praticou a conduta, mas o resultado aconteceu quando ele já tinha 18 anos. E aí? Ele vai responder por crime
ou por ato infracional, como ocorre aí com os menores de 18 anos? A resposta está no artigo 4º. Dá uma olhadinha. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o crime ele considera-se praticado no momento da ação ou omissão, que é o momento da conduta, o momento em que ele faz alguma coisa, o momento em que ele tem uma atividade. Por isso que para o tempo do crime adota-se a chamada teoria da atividade. Tá? Atividade. De Claire, e para o local do crime? Vamos ver aqui no artigo 6º. O artigo 6º fala do lugar do crime. E vem dizendo, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Onde se produziu ou deveria produzir o resultado. O que nós temos aqui? Que pode ser utilizado tanto o local da conduta, como o local do resultado. O Edcler, pode-se adotar os dois? Sim, pode-se adotar os dois. Tanto um quanto o outro, dependendo do caso. Por isso que nós temos, pela doutrina, o conceito de que o Código Penal, no que tange ao lugar do crime, ele adota a chamada teoria da ubiquidade. De Claire, dá para montar um mnemônico aí com isso? Com certeza. Olha só. Se com relação ao lugar do crime adota-se a teoria da ubiquidade e com relação ao tempo do crime adota-se a teoria da atividade, nós podemos dizer que o concurseiro está sempre na luta. Está aqui o mnemônico para você decorar isso e não esquecer nunca mais. Tá? E aí a questão 6 da VUNESP cobrou exatamente isso. Olha lá. No que diz respeito ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria o quê? Lugar do crime. Teoria da ubiquidade. Vamos analisar aí as questões. A letra A está errada, porque fala do resultado. A letra C também. A letra D fala da extraterritorialidade, ou seja, considera-se praticado no Brasil o crime cometido no estrangeiro contra a vida ou liberdade do presidente da República. Mas não é isso que a questão está pedindo, a gente vai ver já já esse conceito de extraterritorialidade. E letra E, da territorialidade estendida. Também vamos ver isso aqui já já. Conclusão. O gabarito da 6 só pode ser a alternativa B de bola. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aí você pensa, de Claire, tem uma questão. Essa questão aqui da VUNESP cobrou a letra da lei. Mas tem alguma questão com casinho prático? Tem. Está aqui, ó. Questão 7. Um brasileiro, chamado João, reside em Buenos Aires, na Argentina. E aí ele decide matar um desafeto. Desafeto esse que reside em Alumínio, São Paulo. João, em sua residência, ou seja, lá na Argentina,
no dia 10, o que João fez? Fabricou uma carta-bomba. Lá no dia 10, João fabricou uma carta-bomba. Fabricou uma carta-bomba. E aí vem dizendo, e no mesmo dia postou essa carta nos Correios de Buenos Aires. E postou nos Correios. Com destino a alumínio, tá? O artefato ele foi recebido por José lá em alumínio, ou seja, no Brasil, no dia 20. Então, dia 20, houve aqui o recebimento da carta. Show de bola. E vem dizendo, no dia 25, no Brasil, o artefato explodiu, né, foi aberto e explodiu e matou José. Então, no dia 25, houve a abertura da carta, com uma consequente explosão e morte de José. Pessoal, olha só. O que nós temos aqui? No dia 10, foi praticado por João a conduta. Então, aqui foi praticada a conduta. Mas, no dia 25, é que ocorreu o resultado. E aí eu te pergunto, assinale a alternativa que traz, respectivamente, o dia do crime, ou seja, se está querendo o dia do crime, está querendo o tempo do crime. E o local em que ele foi praticado. O local do crime. São as duas coisas que a questão pede. E você já sabe que nós, concurseiros, estamos na luta. Então, com relação ao local, ao lugar do crime, adota-se a teoria da ubiquidade. Então, com relação ao local do crime, como adota-se a teoria da ubiquidade, pode-se utilizar tanto a teoria, pode-se utilizar tanto a Argentina, que foi onde foi praticada a conduta, como o Brasil, que foi onde ocorreu o resultado. Então, quanto ao local, nós temos tanto Buenos Aires como alumínio. E com relação ao tempo do crime, que adota aí a teoria da atividade. Pela teoria da atividade, nós devemos entender o momento da conduta, que aconteceu no dia 10. Né? Aconteceu aí no dia 10. Ou seja, como ele fala primeiro em tempo do crime, dia 10, você já elimina a letra C, a letra D e a letra E. E quando ele fala em local do crime, que pode ser Buenos Aires ou alumínio, sobrou somente a letra B de bola, a letra A está errada. Ficou claro, gente? Tipo de questão bacana da banca VUNESP. Olha só, basta saber a letra da lei do Código Civil? Não. Tem que saber aplicar o conceito, entender, né, o que o artigo do Código Civil, Código Penal, o que o artigo do Código Penal está explicando. Tá bom? Dá tempo de mais uma? Vamos lá, ó. Vamos ver aí se a gente consegue mais uma. 8.
sobre a territorialidade e a extraterritorialidade da lei penal, previstas nos artigos 5º e 7º do Código Penal, assinale a alternativa correta. Então, com relação aos artigos 5º e 7º, nós temos o seguinte, tá? Nós temos o seguinte. O nosso Código Penal, ele adotou como regra o princípio da territorialidade. A regra é o princípio da territorialidade. Ou seja, a lei brasileira deve ser aplicada a crimes que ocorram nos limites do território nacional. E isso está no artigo 5º do Código Penal. Cleo, eu quero dar uma olhada no artigo 5º. Vamos lá. É justamente aquele que a gente pulou. Artigo 5º, caput. Está aqui. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Gente, perceba que existe aqui a possibilidade de convenções, tratados e regras de direito internacional. Eles podem dispor de forma diferente. Isso nos permite concluir que o princípio da territorialidade aqui no Brasil não é absoluto. De forma excepcional, é possível que uma pessoa pratique uma conduta fora dos limites territoriais do Brasil e seja punido de acordo com a lei brasileira. Onde que isso está? Aqui, no artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, e aí vem diversas situações aqui que a gente vai voltar já já. Então, pensa comigo. Se a regra é o princípio da territorialidade, a exceção, obviamente, será o princípio da extraterritorialidade. Esse princípio aqui está no artigo 7º. E digo mais, como a territorialidade não é absoluta, a doutrina entende que o princípio da territorialidade é chamado de territorialidade temperada, já que ela admite exceções, tá? Entrando agora no artigo 7º, eu vou te mostrar que, em algumas situações, o princípio da extraterritorialidade ele é aplicado independentemente de qualquer condição. Nesse caso, a extraterritorialidade ela será incondicionada. Em outras situações, é preciso que um conjunto de condições ocorra para que se possa aplicar a lei brasileira a crimes praticados fora do território nacional. Então, nesse caso, a territorialidade será chamada de condicionada. Como que isso está lá no artigo 7º do Código Penal? Assim, o inciso 1º diz que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida, liberdade do presidente da República, até a linha D de dado, a extraterritorialidade ela é incondicionada. Tá? Então imagine que alguém tenta matar o presidente da República lá na Itália. Vai ser aplicado nesse crime a lei do Brasil, mesmo que o fato ocorra na Itália. Depende de alguma condição? Não, já que essa extraterritorialidade ela é incondicionada. Por outro lado, no inciso 2, nós temos aqui os casos de extraterritorialidade condicionada. Tá? Os crimes que, por tratado da Convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, os crimes praticados por brasileiro fora do território nacional,
praticadas em aeronaves e embarcações brasileiras e mercantes de propriedade privada quando em território estrangeiro e lá não sejam julgados, papapá. E aí, as condições que devem ocorrer nos casos do inciso 2º para que possa ser aplicada a lei brasileira são essas aqui, ó. Essas condições que estão aqui no parágrafo 2º. Tá bom? Então dá uma olhada com calma nisso em casa, tá? Porque eu vou matar a questão para você entender como que o assunto cai. Olha só. Letra A. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer convenção, tratado ou regra de direito internacional. Você já acabou de ver que isso está errado, né? Os tratados, convenções e regras de direito internacional podem prevalecer sobre a lei brasileira. B. Ao autor de crime praticado contra a liberdade do presidente da República, acabei de dar o exemplo para você do presidente viajando na Itália, aplica-se a lei do país em que os fatos ocorrerem? Não. Aplica-se a lei do Brasil. Depende de alguma condição? Não depende de nada. Esse é um caso de extraterritorialidade incondicionada. C. A embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro para os efeitos penais é considerada extensão do território nacional. Isso está certo. Isso é o nosso gabarito. E isso está aqui no artigo 5º. Olha só. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras de mercancia de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Gente, olha só. Pega uma aeronave ou embarcação, tá? Aeronave ou embarcação. Ela pode ser mercante, não é isso? Ela pode ser, voltando lá no artigo para ficar exatamente, ela pode ser de natureza pública ou a serviço do governo, ou então mercante ou de propriedade privada. Então anota aí, ó, pública ou a serviço do governo, mercante ou de propriedade privada. A aeronave é embarcação pública a serviço do governo. Obviamente que se ela for brasileira, vai se utilizar sempre a lei brasileira, independentemente de onde esteja a aeronave ou embarcação. Agora, se a aeronave ou embarcação for mercante ou de propriedade privada, se ela estiver no Brasil ou em alto mar, local onde não há jurisdição, aplica-se aí a lei brasileira. Se ela estiver em território estrangeiro, será a hipótese de aplicação da lei estrangeira. Então imagina uma aeronave da Gol, que é brasileira e é de propriedade privada, sobrevoando Portugal. Acontece um crime a bordo dessa aeronave. Qual lei que se deve utilizar? A lei de Portugal. Beleza, gente? Então aqui nós temos como gabarito a letra C. Fechando a letra D. Crime cometido no estrangeiro praticado por brasileiro fica sujeito à lei brasileira, independentemente da satisfação de qualquer condição, está errado. Tá? É um caso de extraterritorialidade condicionada. E letra E. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido pelo estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, também depende da satisfação de condição. Por isso que a letra E também está errada. Gente,
matamos aí a questão 8, tá? No próximo bloco a gente já volta a falar aqui a partir da questão 9. Belezinha? Fechando o bloquinho por aqui, daqui a pouco a gente está junto de novo.